Sejam muito bem-vindos ao Aura Podcast. Hoje aqui, mais uma vez, com meu amorzinho, a Renatinha, de dente novo. É isso aí, muito bem. Obrigado, viu, amor, por você estar comigo de novo nessa jornada da Aura Podcast. E a gente trouxe um convidado especial que já teve com a gente aqui no passado, há uns 2 anos atrás, eu acho, quando começamos o podcast lá atrás, contando um pouco da vida dele. É um médico sensacional, um cara que é referência aqui em São Paulo na área de acupuntura, tratamento da dor. E hoje ele veio aqui bater um papo com a gente assim, de um negócio bem legal, um assunto bem interessante, que é falar sobre a medicina tradicional chinesa, entre outras coisas também. Nós vamos falar sobre craniopuntura também, técnica japonesa, é isso? De Yamamoto. Isso mesmo. É isso mesmo? Uhum. E nós Massal, Alexandre Massal tá com a gente aqui. Obrigado, viu, cara, por estar com a gente mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite e passar esse tempo com a gente explicando pra galera de casa também sobre essas coisas maravilhosas que você faz aí. Foi um prazer estar aqui, a nossa amizade de faculdade, né? E trazer um pouquinho da experiência, um pouquinho relacionado à acupuntura e à MTC, chamado Medicina Tradicional Chinesa. Muito legal, cara. Nós somos super fãs, inclusive nós somos pacientes dele. Verdade. Encaminhamos muitos pacientes, porque é impressionante, é uma cultura muito rica, é algo que todo mundo deveria conhecer e saber, e é interessantíssimo, assim. Não é Massal só vai um contar tratamento, é pouquinho. uma experiência. É uma experiência. Experiência. Falei pra você na aula da abertura. É algo que todo mundo deveria realmente conhecer, porque assim, a gente sempre foca num ponto C, mas às vezes o negocinho tá lá no ponto A e a gente não sabe, né? Isso ajuda a gente a direcionar, né? E você quer se tratar, se É. sentindo um pouquinho no Japão, vai lá na tua clínica. Aquela musiquinha, Seus um passarinhos chazinho. tratados, Isso é verdade. O ambiente é propício para estar fazendo o tratamento oriental. Isso, é isso. Sim. E a vantagem da acupuntura é que você não vai tratar só os sintomas. E você vai querer entender um pouquinho o que acontece com o seu corpo, Sim. mas numa visão oriental. Então, a própria acupuntura ela tem teorias que são milenares e que são base do nosso raciocínio clínico médico, baseado na acupuntura, e que a gente associa também com a nossa medicina, conhecimento ocidental. Sim. Então, o mais legal é quando a gente consegue fazer a fusão desses dois conhecimentos. Um conhecimento mais milenar e um conhecimento mais atual. Sim, isso é sensacional, É cara. sensacional. Sensacional. E, pô, explica um pouquinho pra gente, então, pra gente começar esse bate-papo aqui sobre isso. Como que funciona a medicina tradicional chinesa, a MTC, que você falou, que eu sei por cima, obviamente, ela é baseada nessa história dos elementos, né, dos 5 elementos da natureza, né, que é o água, madeira, fogo, terra e metal, se eu não estou enganado. É isso mesmo? Isso mesmo. Acertei. Isso. Então tá bom. Então, uma das teorias, na realidade, que é a base da própria acupuntura, é essa teoria dos 5 elementos, né? Que é baseado nos 5 elementos da natureza. Então, envolve a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. E se você observar, esses elementos da natureza precisam sempre estar em equilíbrio. Então, no momento que começa a faltar água, você tem um problema. Ou quando chove muito, também tem um problema. Quando as florestas pegam fogo, também gera um desequilíbrio. E essa relação dos elementos com o nosso corpo é essa base fundamental da teoria da acupuntura. O Xoxó vai mostrar um pouquinho pra gente aqui também, pra gente conseguir ver. Isso, então. Essa aqui é a teoria dos 5 elementos, né? E aí ele vai passar o outro slide mostrando sobre a relação de cada elemento que vai seguir 2 leis. A primeira lei chamada geração e a outra lei chamada dominância. Então você vai ver, por exemplo, que a água é que nutre a madeira alimenta o fogo, então ela gera fogo. Você vai ver que a fogueira gera a terra, né? Dentro da terra se criam os metais e o metal, por exemplo, como o ouro, eu derreto ele como se fosse a água. Então essa é a primeira lei. E a segunda lei é a que ele chamou de dominância, porque a água ela apaga o fogo derrete o metal,
Aí o metal, que é o machado, corta a madeira, tá certo? Aí eu tenho a árvore que tem o tronco, a raiz, que vai consumir todos os nutrientes da terra, e a terra represa a água. E o mais interessante é que cada elemento representa um órgão. Então a água representa o nosso rim e a bexiga, Sim. a madeira é o fígado e a vesícula, o coração representa o fogo junto com o intestino delgado, a terra é o baço pâncreas, estômago, e o metal representa pulmão com intestino grosso. Então, cada órgão do corpo foi estudado como se fosse um elemento. Posso fazer uma pergunta, então? É como se nós fôssemos o planeta Terra e Isso. tem a ver com o budismo? Então, o budismo é mais parte religiosa, né? Mas é aquela coisa de que eu sou, o budismo é uma coisa que está dentro, a pessoa é o próprio Deus, né? Então, é assim, o budismo é uma religião oriental, Sim, né? E que ele, na verdade, ele acredita, né, que a gente nunca vai morrer. A nossa alma, ela é eterna, sim, né? Por isso que no Japão, dizem que muitos japoneses nascem shintoístas, mas querem morrer budistas. sim. Ele não vai Porque o morrer. budista, ele te dá uma alma eterna, né? Sim. Quem faz muita relação com a natureza é o shintoísmo. Aí o shintoísmo, ele considera cada elemento que tem como se fosse até um deus. Ele não tem uma imagem, ok? Sim. Já o budismo, ele tem a imagem de Buda, né? E aí a religião, na realidade, ela mostra que quando a gente morre, por exemplo, o que acaba é a nossa matéria, mas a nossa alma é eterna. Sim. Mas acaba sendo uma coisa bem distinta. Não Não tem. tem nenhuma relação com os 5 elementos, né? Agora, uma coisa interessante dele vou pedir para ele mudar um pouco o slide, para o primeiro slide, é esse aqui, ó. Isso é muito legal. Então, aí você vai perceber uma coisa bem interessante que a acupuntura mostra, que cada emoção que a gente produz, ela acaba desequilibrando o nosso órgão. O órgão. Então, por exemplo, a água, que é o rim, está vinculado com os nossos medos e as nossas inseguranças. Sim. Por isso que as crianças, quando passam muito medo, fazem xixi na cama, Sim. né? A madeira, que é o fígado, recebe toda a raiva, irritação, nervoso e tensão que você passa. O fogo, que é o coração, está vinculado com a ansiedade. Aí o baço pâncreas, estômago, que é a terra, com as nossas preocupações e excessos de pensamentos. Sim. E o pulmão, que é o metal, tem a ver com a nossa tristeza ou melancolia. Sim. Então, cada sentimento que você produz, você acaba interferindo na ação desses órgãos. Okay? Por outro lado, quando meus órgãos estão desequilibrados, então quando eu tenho, por exemplo, uma alteração no meu rim, a minha sensação de medo e insegurança aumenta. É mão dupla, né? Mão dupla. Por isso que, por exemplo, o rim está muito relacionado com o nosso envelhecimento, né? Como é o elemento água, o que acontece com o nosso corpo? A gente vai desidratando com a idade. Sim. E por isso que o idoso, com a idade, também vai ficando mais inseguro e medroso. Sim. Então, tudo é uma correlação. Vou até tomar uma aguinha aqui. Depois do idoso e preciso me hidratar. Não pode desidratar. E, por exemplo, assim, pensando um pouco na voz, né? Uhum. Teria a ver isso com a tristeza e a melancolia. Então, se a gente for pensar em alterações vocais, pode ter um começo num sentimento assim. É isso? Pode. Então, o pulmão, que na acupuntura representa o elemento metal, Sim. é ele que cuida da nossa respiração, tá certo? Pessoas asmáticas. Isso, da nossa voz. Então, a rouquidão tem a ver um pouco com essa questão do pulmão. Sim. Só que ele também tem uma relação com a nossa imunidade, a nossa defesa. Sim. Então, quando o nosso sistema do pulmão está mais desequilibrado, uma das coisas que pode alterar é a imunidade do paciente. Então, predispõe a resfriados, a gripes, né? Sim. E uma outra Verdade. correlação interessante do pulmão, que a gente não correlaciona na nossa medicina, é sobre a pele. Então, você vai ver que a pele, a parte dermatológica, também pode afetar. Então, pode começar a ter ou pele mais ressecada, ou aquelas dermatites atópicas, psoríase. Então, essa é uma relação que você, otorrino, não tem nenhuma correlação
em relação ao pulmão. Mas eu tenho uns casos assim. Eu tenho que me ver até na cabeça. Você Um vai... ficar enorme junto com uma disfonia. E uma outra coisa interessante é sobre o intestino. Então, olha só que interessante. Você vai ter recém-nascidos que tem muita cólica quando recém-nascido, ok? E que normalmente a gente não cuida, não trata, porque é só sintomático. Você vai ver que essa criança começa às vezes a ter problemas dermatológicos, você vai começar a ter dermatite, e também pode evoluir para uma crise de asma ou bronquite. Você vai observar essa linha de evolução em muitas pessoas. Sim. E que o chinês ele já demonstra que essa relação do pulmão com o intestino, ela é presente. Sim. Então, assim, pro pessoal de casa que está assistindo a gente também, para entender, pessoal que é mais leigo e tal, você consegue, através de um exame de sangue, muitas vezes, de um diagnóstico de uma patologia, muitas vezes, ajudar também entendendo essa parte oriental, né? Você faz essa fusão, vamos dizer assim, da parte oriental com a medicina ocidental, para poder tratar isso de uma forma melhor. Você traz um tratamento melhor para esse paciente, entendendo essas vertentes. Exatamente, mas uma coisa interessante é que a acupuntura, às vezes ela atua antes que você consiga ter alguma alteração no seu exame. Porque o exame, às vezes, já está evoluído. Então, a primeira etapa que muitas vezes acaba desequilibrando tem a relação com a nossa parte mais energética, que ele chama de Qi, ou seja, o nosso Qi interno começa a desequilibrar. E aí, nessa fase, quando eu faço um monte de exame, não aparece nada. Então, é aquele paciente que, assim, olha, revirei tudo, não aparece nada, mas eu estou com aqueles sintomas. Então, isso é uma boa fase para poder pensar em tratar com a acupuntura. Ele não está com o exame, porque ainda não apareceu, porque não se manifestou. Exatamente. Se ele não fizer daqui a pouco um tratamento, vai aparecer. Com certeza. Então, vai evoluindo. Então, a vantagem é que você tenta fazer uma prevenção de um futuro problema que o paciente possa ter. E na consulta dele, gente, explicando, vem todo esse questionário, né? Mas o que você está sentindo, a dor é aonde, você percebeu, tem insônia, todas essas perguntas vão ajudando a direcionar, né? Qual é o elemento que está aí com uma questão, o órgão que está com essa questão, né? Então, a vantagem da acupuntura é que você vai pesquisar tudo. Sim. Então, a gente começa uma anamnese desde a ponta do cabelo, a atuação do cabelo, até a questão do pé, entendeu? Então, a gente vai atuar em todas as áreas da medicina, que envolve desde a parte neurológica, então problemas de sono, depressão, ansiedade. Você também consegue, assim, que a maior parte das pessoas procura a acupuntura em relação à dor. Sim. Certo? Então, desde a dor osteomuscular, dor, por exemplo, desde uma cervicalgia, uma lombalgia, epicondilite. Então, toda a parte ortopédica tem indicação com a acupuntura, mas também na parte clínica. Então, essa questão respiratória, parte digestiva, na parte neurológica também envolve a questão do sono. Então, hoje é uma queixa muito comum, a insônia, né? E também tem a parte ginecológica. Então, você vai ter desde as cólicas, que tem quadro de infertilidade, então aquelas pacientes que têm dificuldade de estar engravidando. E quando ela está grávida, então é uma fase também que a mulher não pode tomar nenhum remédio. Então a acupuntura atua tanto no enjoo, nas dores, nos inchaços. Então você vai ver que é uma medicina bem ampla. Não, e eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez a gente foi lá, porque a Sophie, nossa filha mais velha, tem medo de avião, tinha medo de avião. E existe também uma auriculoterapia, né? Com uma terapia guiada para medos, né? Para traumas. É muito interessante, foi isso também. Sim. Um dos desequilíbrios que possa ter tem a ver com a parte emocional. Sim. E outra parte emocional tem a ver com os traumas. Okay? Então, muitas vezes um trauma que você passa ou na infância, ou às vezes na adolescência, ou até um trauma que você criou, né? Então, muitas vezes você precisa processar esse trauma. E aí nós temos técnicas usando a auriculoterapia, mais cromoterapia, para ajudar a elaborar esse trauma. Não, e assim, ela viajou bastante de avião depois. Então, significa que enquanto eu não funcionou. Mas aproveitando isso que ela está falando, da auriculoterapia, Massal, assim,
a auriculoterapia, a moxa, tudo, são técnicas que estão dentro de um guarda-chuva, acupuntura ali, ou não tem nada a ver, a acupuntura é só agulha mesmo? E explica um pouquinho pra gente entender, ou não, ou isso tá tudo dentro de um negócio maior, assim. Então é assim, eu tenho acupuntura sistêmica, que é aquela agulha que eu ponho a agulha no corpo todo. E vou ter também as técnicas que a gente chama de microsistemas. O microsistema, a mais famosa é a auricular. Então você vê que, por exemplo, o formato da orelha parece um feto invertido. E aqui o lóbulo é a cabeça, e aqui dentro eu tenho todos os meus órgãos, tá certo? Temos também o microsistema das mãos. Então tem um pessoal que estudou todos os meridianos, todos os pontos, focado só na mão. E tem também a craniopuntura. Então é um mapeamento que eu coloco só a agulha na cabeça, tá certo? E eu tenho um mapeamento do corpo todo. Então digamos, são técnicas coadjuvantes dentro da acupuntura. E moxa, por exemplo, isso também é, ou não? Isso Então, a moxa, a ventosa, são ferramentas que a gente utiliza para poder potencializar o efeito das agulhas. Então, por exemplo, para que serve a moxa, né? A moxa é um bastão de artemísia na qual eu aqueço o ponto de acupuntura. É como se eu desse calor para o meu sistema. Vasculariza ele mais. Aumenta a vascularização. Aumenta a vascularização, aumenta o Qi, que ele fala, né? E quando é que eu vou usar a moxa? Quando o paciente, aqueles pacientes que têm muito frio, ele fala assim, olha, eu odeio ar-condicionado, meus pés são gelados, tá certo? Eu prefiro tirar férias no Nordeste, não esquiar. Sim. É aquele paciente que tem aversão ao frio. Ele já está falando, ó, eu não tenho calor. Precisa. Ok? E esse paciente eu preciso colocar calor. Sim. Tá certo? Legal. Por outro lado, eu tenho pacientes que são mais homens, que a gente chama que ele é mais yang, mais calor. Sim. Esse paciente, se eu der muita moxa, ele vai piorar. Por quê? Porque ele odeia calor. Sim. Então, por isso que você tem que saber quando usar e quando não usar a moxa, por exemplo. Né? Sim. E a ventosa é um outro recurso bem utilizado, principalmente no esporte, né? Você vai ver hoje muitos atletas utilizando a ventosa. Por quê? Porque ele tem uma ação, por exemplo, na região osteomuscular, caso de cervicalgias, lombalgias, dor no ombro, você pode estar usando, né? Com o objetivo de tirar dor, melhorar a contratura muscular. Então, por isso que é muito utilizado nos esportes hoje. Eu acho que a ventosa, eu correlaciono, se eu estiver falando bobagem, por favor, hein, cara, você me fala aí, mas eu correlaciono muito com a parte da medicina regenerativa. Porque da mesma forma que a gente às vezes usa algum sangue ali, alguma coisa para estimular a regeneração e tal, a ventosa estimula a formação de um coágulo ali, de um hematoma naquela região, que eu também entendo que provoca um tipo de regeneração tecidual local ali, funciona como um sinalizador para o nosso organismo de que, pô, ali tá machucando, tal, a gente precisa regenerar ou melhorar essa dor, essa lesão nesse local. Então, qual que é o objetivo da ventosa, né? Olha só que interessante. A dor para acupuntura sempre ocorre num espaço onde eu tenho o bloqueio que ele chama de Qi e sangue. Então, o fluxo desse sistema energético do Qi, que seria a nossa energia, e o sangue, quando ela bloqueia, você tem dor. Quando você faz a ventosa, você cria uma pressão negativa no local e cria como se fosse uma microlesão dos capilares. Sim. E você meio que ativa essa circulação local. Quando você ativa essa circulação, você meio que desbloqueia essa que a gente chama de estagnação desse Qi de sangue. Ok? E por isso que a dor melhora. Ao mesmo tempo, quando você está mexendo com a microcirculação, você está regenerando o tecido. Ah, isso aí. Você que eu não falei bobagem, então. Não falou bobagem. Aí, já... Devia uma pessoa fazer medicina regenerativa lá. Exatamente, por isso que eu falei, pô, isso aí sim. são os primórdios da medicina regenerativa, né? Se a gente for... E você vai ver que tem até ventosa com sangria. Então você agulha e depois você põe a ventosa e você retira o sangue bloqueado ali. Quanto tempo inventaram isso, Gonçalo? Desde quando tem isso? Super Então, milenar, né? a acupuntura tem relatos de 2.000 anos atrás, mas tem relatos até de quase 5.000 anos, ok?
E existe até pesquisa. É? Tipo de agulha do usava. Então, as agulhas iniciais não eram de metais, porque naquela época não tinha metal. tinha. Então, como é que a gente fazia? Podia usar lasca de pedra, Nossa. lasca de bambu, usava espinho de Esse peixe. de peixe eu ia falar aqui. Tá vendo? Espinho de peixe. Interessante, é. Ou seja, tudo que era meio pontiagudo, que pudesse criar uma pequena lesão tecidual, era a forma de estímulo de acupuntura. Depois que veio o metal, aí veio o metal ouro, veio a prata, até veio o metal ácido inoxidável, tá certo? Então, hoje o que a gente usa no consultório são todos metais de aço inoxidável, descartáveis, Sim, né? sim. Então, isso, o risco de infecção é Uhum. praticamente zero, porque as agulhas são totalmente novas. E antigamente não, antigamente eram agulhas que eram até reutilizadas pessoalmente. Então, cada um tinha o seu kit de agulha e usavam mesmo, porque o custo era um pouco maior. Agora, como o custo está bem menor, então é tudo descartável. E assim, uma coisa que é super interessante. Marçal, por que que às vezes quando a gente tá com dor, sei lá, uma cólica, põe uma agulha aqui e funciona? Isso é tão impressionante, irmão. Cara, não tem que ter agulha. Não é só aqui. cólica, quando você chega lá, Uma aqui, ó. quando você ela fala, e aqui, ó, vê se tá doendo. Pá, nossa, dói pra caramba. Na panturrilha aqui também. Uhum. Tá, dói pra caramba. Aí põe a agulha, eu falei, e agora? Cara, não senti nada, né? Não senti É. nada. É muito louco isso. Então, isso é impressionante mesmo. Essa Porque ele resolve na hora, assim, que faz, né? na realidade, Só fez pichochó isso aí? Alguma vez? Não, Cara, é incrível. Ele aperta aqui assim, ó. Você Dói de pular. Aí ele fala, agora ele vai lá com a agulhinha, pá. Aí agora, zero. É. Panturrilha, pá. Ai, nossa, pá, zero. É assim mesmo, cara. E o mais interessante é que o efeito é imediato, né? É imediato. Imediato. Né, se você pensar em analgesia nossa médica, você precisa de um tempo tempinho. para o anestésico funcionar ou a medicação funcionar. E na acupuntura, não. Então, o mecanismo básico disso, né, que quando eu coloco a agulha, eu crio uma pequena lesão tecidual. E olha só que interessante, cada ponto de acupuntura, ele tem maior número de terminações nervosas livres e libera endorfinas, ok? Na medicina chinesa, na teoria, eles não tinham nada desse conceito de liberação de neurotransmissores, tá certo? Em relação ao mecanismo de ação da acupuntura. Então, o que ele falava? Quando eu tenho trajetos do meu corpo, que ele chamou de meridianos ou canais, tá certo? Então, cada órgão tem seu meridiano. Então, tem o canal do pulmão, do intestino. E cada meridiano tem o número de pontos que foram mapeados. Sim, Então, o canal do pulmão tem 11 pontos, né? sim. E cada ponto tem sua função. Então, a combinação dos pontos é que me dá o efeito que eu quero para o corpo. Ah, não é só um, é a combinação. É a combinação, Ah, né? Tudo bem, tem um outro ponto que tem funções específicas. Então, uso aquilo lá para, por exemplo, para parar de sangrar o nariz. Tem um ponto, Ai, ok? depois você me fala, quero saber. Aí tem um ponto que você pode estar usando para diminuir a cólica menstrual. Sim. Então, você tem, mas o porquê que ele é indicado é porque ele está vinculado, por exemplo, no seu trajeto. Em algum momento ele vai passar no útero, ou aquele outro ponto, em algum momento, passa no nariz. Que interessante. É muito legal. Porque assim, se você for pensar na questão de lesão tecidual e regeneração, não dá tempo de nada. Acabou de. Você põe o negócio já funciona. Não daria tempo de, né, de ter essa analgésico, informação. Mas o mecanismo é muito interessante, né? Por isso que é uma teoria de quase 5.000 anos e que ela é muito utilizada, amplamente utilizada ainda hoje. Mas você imagina que todo mundo, eles ficaram testando há 5.000 anos atrás. Vamos ver se esse aqui com esse aqui tá bom. Deve ter testado ainda. Pois Não é, era possível. dizem algumas lendas que eles pegavam digamos, os inimigos, né, de guerra e fazia o estímulo para ver aonde ia a Tipo relação. voodoo, sabe? Nossa. Tipo voodoo, ficar beliscando. Cara. Pelo menos foi por uma boa causa, né? Então, mas assim, isso são relatos, né? Sim. Porque realmente Mas deve ser verdade. Deve ser verdade. O cara, aquela história, deixa eu ver se 5.000 anos funciona aí. atrás Mas e era você? bem Vem cá, hardcore. filhão, deixa eu beliscar você aqui. se você for ver a história da neurocirurgia, ela só cresceu na Alemanha, tá certo ou não? Sim. Com todos os experimentos. Então, assim, era todo um testando no outro para poder ver o que acontecia, né? É verdade. Infelizmente,
aconteceu isso, né? É verdade, verdade. Mas é muito interessante. Cara, e assim, algumas dessas que a Renata perguntou já, são algumas indicações tal que a gente vê para fazer. Mas o que você considera hoje que são as coisas mais indicadas hoje, as coisas que você vai ver mais resultado mesmo nos tratamentos de acupuntura, assim, no teu dia a dia? Aí? Bom, primeiro item é a questão da dor crônica. Então, aquela dor crônica que o paciente vivencia com dificuldade, com muita dor, limitação, fadiga, Sim. isso é bem interessante, né? Os padrões meio estranhos da medicina, então aquelas dores que você não sabe de onde vem, aí é legal a acupuntura, né? Eu tenho me especializado muito na neurologia e uma das coisas que eu mais gosto de tratar é paralisia facial de Bell, Nossa, periférico. nossa, olha quanto Você já falou para mim indo isso já. farsa. Muito legal. Muito legal. O efeito é fantástico. Eu até perdi um pouco, eu tenho um pouco de medo de ter isso aí, sabe, cara? É verdade, eu tenho uma aflição de não sei por quê. Às vezes Agora comeu, olhou no espelho e ficou assim. Não, mas não é, que às vezes começa a dar sabe aquelas formigadas na boca, acho que de nervoso que você tem, meio de. Aí você fala, cara, será que eu vou virar um tipo Dom Lázaro? Lembra do Dom Lázaro da novela? Tipo, prefiro melão, sabe? Cara, você fala assim, pô, eu fico com um pouco de aflição disso, assim, e que o tratamento é ruim normalmente. Aí você falou pra mim, pô, não, com a acupuntura melhora demais. Pois é, eu Porque tenho. outras vezes não, né? Mas o ideal é sempre tratar logo no início. Sim. Então, quando o paciente chega assim, há 2 semanas atrás, ficou com o rosto paralisado. Esse é excelente. A minha 2 experiência. semanas? Se eu visar hoje, eu ligo pra você amanhã, né? Então, Chega a agulha. Né? Não, exatamente. Os pacientes que vêm desesperado. Por quê? Porque não fecha o olho para Não tomar, consegue não comer começa, direito, comer, não consegue beber, mal escova o dente, ou seja, é Tá dando péssimo. umas formigadinhas aqui. Não, e assim, a paralisia de Bell, complementando aqui o Marçal, é uma neurite do nervo facial. Então, assim, realmente aquela história que a mãe falava assim, não toma banho e sai no vento frio, às vezes é verdade. Às vezes dá realmente, é uma inflamação do nervo. E aí, uma parte do rosto fica paralisada. Se não corre, né, assim, falando da parte de otorrino, a gente enche de corticoide, vai fazer um monte de fisioterapia, mas eu acho que se tem né, E o mais interessante é que, assim, eu não prescrevo nada. é Nem só corticóide, nem antiviral, nada. É verdade. A não ser que o paciente já venha tomando. Porque às vezes tem pacientes que o marido é médico E e no tal. pronto-socorro já Já né, não. E em protocolo, quanto tempo melhora? Ó, a minha experiência em torno de entre 4 a 8 semanas. É ótimo. Porque às vezes a gente Top, passa cara. 6 meses com Não, remédio, sim. com fisioterapia. Eu tenho vários vídeos aqui de pacientes antes e depois. Puta, que legal. Isso é mágico, É, cara. muito. Isso é muito louco, cara. E a outra coisa que eu tenho trabalhado também é sequelas de AVC. Então, a parte neurológica. Por quê? Porque eu acabei me especializando muito na técnica de craniopuntura japonesa Sim, do professor Yamamoto, né? que legal. E aí, hoje eu dou aula dessa técnica aqui no Brasil, em outros países, né? E é um dos microsistemas na qual eu acho que o efeito é muito bom. Sim. Certo? Não só no controle da dor, mas também nas sequelas neurológicas. Reabilitação, né? Reabilitação. Isso. Então conta pra gente, cara, um pouquinho sobre a craniopuntura de É. Yamamoto aí, a gente já fala sobre isso mesmo. Então, Detalha pra galera entender o que é, na verdade, a acupuntura que você faz no crânio. isso. É isso. São Mas- pontos específicos do crânio. Então, o professor Yamamoto, que infelizmente veio a falecer agora em janeiro desse ano, Eu vi. com 94 anos, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2000, foi a primeira vez que eu vi a ação do professor Yamamoto. Ele é japonês mesmo. Japonês mesmo, Tá. fez medicina, depois estudou, fez anestesia em Nova York e depois foi fazer GO na Alemanha. Nossa. meu. E aí ele voltou para o Japão na década de 60, casada com a senhora Ellen, que é uma alemã, e ele acabou tendo 2 filhas. Né? E lá ele montou um hospital e uma clínica. Só que nessa época ele não fazia acupuntura. Ele só fazia anestesia com acupuntura. Ele chegou a fazer mais de 2.000 cirurgias só sobre anestesia com acupuntura. Sem colocar remédio? Sem remédio, sem nada, sem anestésico. Porque era uma época do Japão pós-guerra e que eles não tinham muito recurso.
Então eles fizeram desde apendicite, cesárea, tem até amputação de perna Meu com anestesia com acupuntura. Mas o cara não falava nem ai. Ah, você via que assim a expressão tinha um pouquinho de dor, mas puta conseguia. era normal, conseguia fazer. Sem Entendi. dormir, sem. E o paciente acordado. Eu tenho Parecendo um Hellraiser, aquela cheio de agulha, de acupuntura. Não, na verdade, Voando a perna do cara. Na verdade, eu tenho vídeo do professor Yamamoto com mais de, sei lá, umas 15 cirurgias que ele filmou, e na qual eu até mostro nas minhas aulas anestesia com acupuntura, né? Sim. E depois ele acabou desenvolvendo, com o passar do tempo, a técnica de craniopuntura. E que, na realidade, veio ao acaso. Tinha uma paciente que estava com uma dor no ombro, e ele simplesmente pôs a mão na cabeça, viu uma área mais sensível, e aplicou soro fisiológico. Pegou uma seringa com soro fisiológico e aplicou. E aí a paciente que não movimentava o braço, colocou ali e começou a movimentar o braço, né? E com isso ele fez todo um mapeamento de toda a parte do corpo na cabeça. Então você consegue trabalhar desde uma dor na cervical, na cabeça, até dor no pé, com os pontos da crânio. Que legal. Então, para o tratamento de dor, ele é muito eficaz. Eu já fiz. Eu já fiz lá com a sal já. Tô vendo? E, por exemplo, de Você fala lá. reabilitação, surdez súbita, que é uma outra coisa que sempre é uma encrenca, assim, para otorrino também. Vocês têm experiência em surdez súbita? Então, surdez súbita, eu acho que eu nunca atendi. Mas eu acho que se for muito agudo, dá pra gente tentar trabalhar. Porque é o mesmo pensamento daí do Bel. Manevite também, é que tá lá dentro, né? Mas... Mas, por exemplo, outra coisa que é bem bacana tratar, que você deve pegar, soluço crônico. Nossa, outro dia eu atendi um paciente que ficou Olha. 4 dias soluçando. Isso. Porque ele começou com uma certa acidose diabética e não conseguiu reverter a história, melhorou a glicemia, mas não parava de soluçar. 4 dias nessa. Recentemente, há umas 2 semanas atrás, eu fui atender uma paciente na casa, Sim. porque ela teve uma dor na coluna, até tem uma fratura de coluna ali. É uma senhorinha. Indica pra mim. Aí eu cheguei, o filho tinha acabado de chegar com soluço. Ele falou assim, nossa, tô há 5 dias com soluço. É horrível, né? É horrível. Aí eu peguei, já tava com as agulhas, fui lá e coloquei. E na hora sumiu o soluço. Gente, Que legal, né, cara? Tá muito legal. Mas eu já tive casos, assim, eu devo ter mais ou menos uns 8 casos já tratados de soluço crônico. Aí, você soluceiro, vai lá. Cara, e assim, e muito legal isso, e complementando, a gente já conversou sobre isso um pouquinho no começo do podcast, mas eu vou ressaltar de novo, além, obviamente, do Massal ser um cara ultra especialista, ser a referência de acupuntura no Brasil, o cara é fora da curva, realmente, não é porque ele tá aqui não, ele é mesmo. Se vocês forem ver depois as coisas dele, é professor, é tudo aí que Não, e assim, ensina tudo mundo. E a gente sempre fala que tem que conhecer, gente. É algo que todo mundo tem que conhecer. Então, é isso que eu ia muito falar. enriquecedor. Porque além de ser enriquecedor e o conhecimento dele, a experiência que você tem é tipo, você fala, pô, cheguei na ilha de Okinawa aqui e vou tentar tratar um negócio aqui, pô, relaxando, ouvindo uma musiquinha, tomando um chazinho. E todo o clima que te leva para uma esfera, um ambiente, né? Oriental mesmo ali, que também acho que ajuda, eu vejo que me ajuda muito. Eu quando vou fazer lá, por exemplo, eu saio de um relaxamento, cara, que é um negócio fora do normal, assim. Eu tenho que sair de lá e vir pra casa pra dormir, assim. Uma chalada, você comer uma feijuca. Sabe aquela feijuca monstro? Assim? É que assim, você vai ver que, por exemplo, quando o seu celular tá mais sem bateria, você não põe na tomada, né? Sim. O nosso corpo também tem isso daí. Então a nossa bateria vai sendo consumida durante o dia a dia. Então você precisa ter alguma forma para repor essa bateria que vai reduzindo. Então a acupuntura ela tem um pouco esse papel, né? Então quando você relaxa, quando você fica lá meia hora, tal, você está meio que recarregando as suas baterias. E isso você vai ver que a sensação é tão boa que o paciente meio que até vicia em relação ao efeito, porque é um efeito positivo para o corpo, sem medicação, Sem efeito colateral. então você não tem efeito colateral, sim. tá certo? E você percebe o benefício durante a semana. Sim. Não, é verdade. E o paciente percebe, fala, nossa, eu fiquei 2 semanas sem fazer, ou 3 semanas, eu já senti diferença. Né? Sim.
E um dos sintomas que vem procurar muito é a questão da dor. Sim. Então, a dor você consegue trabalhar bem. Então, muitos pacientes, por exemplo, vêm para mim, às vezes faz uns 6 meses que não vem, e às vezes, normalmente, ele vem por uma outra queixa. Né? Então, aí, como é que tá aquela dor lombar? Aquela dor melhorou agora eu vim tratar o ombro. Né? Então, porque o corpo, ele vai desequilibrando Sim, sim. e vai aparecendo sintomas. Então, na medida que você consegue trabalhar e tratar logo que começa o sintoma, é melhor. Sim. Desde uma Mais rápido. tontura, por exemplo. Sim. O paciente começa a ter uma tontura, uma labirintite e tal. Nossa, em 2, 3 sessões você tira o paciente da crise. Zumbido, labirintite, disfunção de ATM. Isso. Assim, gente, mas para tudo, assim, acho que o otorrino realmente quis haver acupuntura, porque é muito eficaz, muito, muito, né? É gestante com disfunção de ATM, gestante é muito bom, né? Porque não pode tomar remédio, a acupuntura super funciona. Pois é, na gestante é uma outra área bem legal. Né? A gente trabalha... sabe que historicamente eu até ia fazer ginecologia e obstetrícia. Sim. Depois do 3º ano de faculdade, eu achei que ia fazer ginecologia. E aí, mas eu acabei ficando na acupuntura. Mas hoje eu atendo muitas mulheres. Sim. Né? Então, desde da mulher que tem cólica, né? Então aquela mais adolescente e tal, tem cólica, tem acne, você também consegue trabalhar um pouco nisso. Sim. As mulheres que querem engravidar, então trabalha a parte da fertilidade, porque hoje as mulheres passam dos 30 anos para tentar a gravidez. Sim. Mais difícil. E muitas vezes está faltando água para o sistema. Você vai ver que o bebê precisa de se desenvolver dentro do útero Sim. na água. Sim. Né? E depois eu entro também na questão da gestante, de todos os sintomas da gestante, inclusive para indução de parto e até mudança de posição fetal. Então, aquela que está pélvico, você consegue pôr para cefálico, em alguns casos, né? Sim. Quando não tem nenhum problema que impeça isso. E depois no puerpério. Então, melhorar a amamentação. Às vezes a mulher também começa a ter síndrome do túnel do carpo, Sim. pós a gestação. Isso também acaba atuando. E entra também a fase do climatério. Então, aqueles fogachos, insônia, toda aquela outra fase também a gente acaba ajudando com a acupuntura. Sim. Sensacional, cara. Sensacional. E você vê, ó, tudo, e desde essa época, sei lá quantos mil anos atrás, né, da medicina chinesa e da própria acupuntura mesmo, japonesa, tudo leva a gente a ver o paciente como um todo, né? A Sim. parte integrativa do paciente, a gente tentar entender todas as coisas que interferem, não é focar só naquele sintoma, naquele problema, na queixa do paciente em si. Você tem que ver ele, enxergar de uma outra forma. E hoje a medicina, né, a gente fala bastante sobre isso aqui também, a medicina, ela é uma medicina que hoje está voltando, a medicina tradicional mesmo, está voltando um pouco a ser mais integrativa com os pacientes, né, medicina de estilo de vida, e agora também a gente tem uma opção de, além da gente ter a parte integrativa da medicina ocidental, a gente também pode integrar nesse processo a medicina oriental também, né? Para fazer um negócio mais completo ainda do que a gente vinha fazendo, por exemplo, no tratamento de uma dor crônica. Obviamente que para algumas coisas mais indicadas, né? Sim, mas... Você vai perceber hoje que a medicina em si, ela está deixando de ser só especialidades para ser uma coisa mais integrada. Isso aí. Então, hoje você vai tratar, por exemplo, uma dor crônica, você às vezes vai corrigir nutrição, vai corrigir a parte de atividade física, o sono, estilo de vida, né? Então, são todas as bases da acupuntura. Então, quando você vai ver o que ele fala sobre o adoecimento, você vai ver que tudo isso interfere. Sim. Né? E uma das coisas que mais mexe no nosso corpo está o nosso quadro emocional. Então, toda vez que você tem qualquer problema emocional, que hoje todo mundo vive zen, né? Sem trânsito, sem estresse, sem falta de dinheiro. Então, lá em Okinawa, assim, então, hoje todo mundo, se você observar, tem algum grau de desequilíbrio no corpo. Sim. E se você deixar aquilo ali
ficar desequilibrado, é onde vai formar as doenças. Sim. E você vê, e tem tudo a ver com o que a gente conversa hoje, puxando um pouco para o lado da mentoria, por exemplo, o que a gente conversa dos programas de acompanhamento hoje. A gente está colocando bastante isso em uso na medicina, principalmente na medicina de alta performance, né? Quando você consegue colocar para esse paciente um atendimento multidisciplinar, é isso que a gente tenta oferecer muitas vezes para os nossos clientes, né? Para os nossos pacientes. Ele tem um atendimento que engloba várias coisas para resolver um problema dele de uma forma com mais qualidade, né? E com mais, muitas vezes, durabilidade do resultado. Você deixa de fazer uma medicina de protocolos. Exato. Para você é uma medicina mais individualizada. Mais próxima. Com estilo de vida, com mudança, né? Sim. E você tem uma ferramenta milenar que pode também acrescentar nesse tratamento. Sim, né? Óbvio, cara. Pô, isso é demais, cara. E aí você tem toda essa parte que a gente falou, além da sua excelência profissional, obviamente, você tem a parte da experiência, né? Você tem a parte... Então, tudo isso você junta a sua super experiência e qualificação profissional. A experiência do cliente, do paciente em chegar num ambiente propício para fazer aquilo, que também já colabora com o tratamento do paciente. Sim. Aí você tem vários tipos de opção de tratamento, de diagnóstico que você pode usar e também associar a outros profissionais que também vão ajudar naquele processo. Uma nutrição, um sono, etc, etc. Você vai juntando tudo isso e aí você tem um tratamento médico que no final vai te trazer um resultado muito melhor. Obviamente que vai ter um preço diferente, que vai ter um valor diferente. Não é nem preço caro ou barato, é a valorização daquele processo todo que está acontecendo. Né? É que a gente fala, carro todo mundo tem. Se você tem condição de ter um Fusca, você vai andar até lá? Vai. Beleza. Você consegue fazer acupuntura com um monte de gente aí? Consegue fazer, obviamente. Agora, se você quer ter um Porsche, uma Ferrari, você também consegue ter. Se você tem condição financeira de ter, se você quer um tratamento diferenciado, se você quer buscar uma coisa de excelência, você também tem essa opção, né? Que também... Aí seria com o Dr. Massal, Harry da acupuntura, né? Não, Pichoxó? Você tá com vontade de tomar essa agulhada depois do podcast resultar? Você falou, pô, vou lá essa semana, não é? Tô ligado, tô vendo tua cara, você tá felizão. Gente, e só uma coisa que eu quero falar, não dói, né? A pessoa fala, ai, mas não dói. É verdade, não dói mesmo. Assim, tem métodos e métodos. Tem métodos de acupuntura que a gente até chama de tortura chinesa, Aí, tá certo? Tem os que dói? Se você quiser, a gente pode trocar as agulhas e mudar o método. Nossa, deixa eu lá mesmo. Isso. E tem um método mais ocidentalizado. Por exemplo, o método japonês é um método mais, digamos, mais brando de colocar as agulhas. E por isso que eu acabo utilizando esses métodos menos dolorosos. Sim. Mas se o cliente quiser algo mais agressivo, a gente também pode fazer de acordo com a vontade do paciente. Você fala, ó, nós temos hoje um tratamento de tortura chinesa com corredor polonês. Enche o cara de agulha e põe uma galera pra sentar a botina no cara. O cara acabou pura. A dor do ombro passa porque vai ser no resto. Nossa, mano, pô, cara, encheu de porrada e... Nossa, uma brincadeira à parte aí, pô, que legal, demais, cara, demais, assim. E assim, cara, e a gente vê hoje muitos, não, pelo amor de Deus, não desqualificando esses profissionais, mas a gente vê hoje muitos profissionais também que estão fazendo, que não são médicos, né, que fazem acupuntura, que têm alguma técnica até, eu não conheço como paciente esses profissionais, eu nunca fui, mas eu sei que existem hoje, né, profissionais também. Mas é a questão do que a gente está conversando aqui, da experiência, e de você também ter o conhecimento de outras coisas que agrega para o paciente muito mais, né? Simples, do que um simples tratamento, a chegar lá e fazer um simples procedimento para aquilo em 10, 15 minutos. Você vai perceber que a própria medicina está sendo invadida por outros profissionais que não são médicos, mas que querem fazer a medicina. Sim. Né? Santo na estética, na questão da acupuntura. A questão é, quando dá um problema, quem vai resolver? Né? Então, é muito comum isso. Ou o diagnóstico errado. Né? Então, às vezes o paciente fala assim, eu tô com uma dor nas costas. Né? Então, eu já peguei um caso de uma paciente que fez acupuntura, tá certo? Que não era médico, e ela estava já há 3 meses
com a dor nas costas sem melhora. Aí ela foi no consultório e na consulta você via uma mudança. Então, assim, a paciente já tinha emagrecido, estava muito estranha a dor. Quando a gente foi ver, era uma metástase óssea, né? Então, o fato de não ter feito o diagnóstico, essa paciente ficou esses meses todos sem tratamento correto, né? Ou vem uma queixa de, tô cansado, né? E aí o profissional acha, então o paciente está com a bateria baixa, né? Aí quando você vai ver, ele tem um desequilíbrio da tireoide. Sim, né? O respaldo é outro, né? Então você precisa também investigar tudo isso. Sim. É Então, uma outra anamnese, né? Você não é falando mal das pessoas, até porque eles têm essa licença para fazer isso, né? Alguns profissionais têm, né? Teoricamente. Mas não é isso. A gente tem que só tomar cuidado com o tipo de profissional que a gente busca e com o tipo de resultado que a gente está querendo, né? Então, muitas vezes você fala, eu vou fazer isso aqui porque me ajuda. Beleza, pode até ser que ajude mesmo. Mas pensa que é um procedimento isolado, uma coisa que muitas vezes não tem um entendimento mais global, mais geral do que realmente você talvez precise, o que você está realmente tendo, né? Essa é uma questão da experiência, né, de tratamento. Sim. Então, se você só conhece o básico, você vai receber um tratamento mais básico. Sim. Quando você amplia as coisas, a experiência é outra. É isso, é o Porcinha e o Porsche. É isso aí. Viu? Né? É isso aí. Ô Massal, e passa pra gente, pra galera de casa, teus contatos, onde que as pessoas conseguem te encontrar, te seguir em rede social. Tá, no Instagram é @Dr. Alexandre Acupuntura. Fica fácil, né? Fica fácil. Isso. E aí o consultório eu atendo em Pinheiros, na Vila Olímpia, em Alphaville. São 3 locais. E aí depois a gente deixa no finalzinho o telefone, né? Deixa, né? O Xoxó coloca lá. Só recapitulando aqui, teu Instagram é Dr. Alexandre Acupuntura. DR, né? Uhum. DR Alexandre ponto. Não tem Não ponto. tem ponto. DR Alexandre Acupuntura. Facinho. Facinho, cara. Facinho. A clínica em Pinheiros. Isso. E é muito legal. Pinheiros, Vila Olímpia, Alphaville, então tem São Paulo todo aqui, dá pra vocês. Sim. Não é por causa de lugar que vocês não vão tomar mulhada, né? Muito legal, cara. E, cara, quer deixar mais alguma consideração, alguma coisa que você queira falar aí pra galera? Quer falar mais alguma coisa final? Olha, acupuntura, na verdade, é uma medicina, tá certo? Então, as pessoas precisam enxergar ela não só como um tratamento de dor, Sim. mas sempre um tratamento do corpo todo. Definitivo. Né? Isso. E aí a gente acaba tratando não só a questão da dor, mas a gente já trata a parte dos órgãos e também todo o desequilíbrio na parte emocional. Então, essa é a intenção e o objetivo do tratamento final. Sim. Sensacional, cara. Muito bom. Bom, gente, foi sensacional, espetacular. Eu acho que muito conhecimento, muita coisa legal. Pô, medicina oriental é um negócio muito, muito legal, né? Muito diferente, muito antigo. Olha quantos anos, não tem como falar que não tem embasamento, que o negócio tem 5.000 anos, né? Pelo menos 2 com certeza, né? 2.000 anos com certeza. Então, muito legal e mais uma vez, é um prazer imenso estar com o Massal aqui com a gente. O Massal é um cara extremamente diferenciado, não só na acupuntura, como na medicina, como médico mesmo, uma pessoa diferente. E eu recomendo demais, além de eu ser paciente dele, a Renata também, né? Eu recomendo demais mesmo, quem precisar dos serviços dele. É excelência pura, viu, gente? Obrigado, viu, cara? Você tá com a gente mais uma vez. Mais uma vez tá com a gente aqui. E pode convidar sempre, estarei. Pô, vai ser um prazerzaço. Que dava pra conversar umas 4 horas. Eu vou falar sem parar aqui. Sim. Bicho, brigadão mesmo, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, bicho. Valeu. Obrigada. Galera, em breve mais episódios aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, tá bom? Sigam a gente lá no YouTube e no Instagram. Beleza, galera? Aura Podcast com vocês aí em breve. Novas histórias aqui. O Pichoxó vai preparar tudo pra gente aí. E tem que pôr um like. E pôr o like. É isso aí. Tem que pôr um A gente like. nunca lembra, é verdade. Pôr o like lá. Like, seguir o canal. Tá, põe um likezinho lá, mas é isso aí. Tamo junto. E compartilhe, né? Compartilha, manda pra galera aí.